Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Nest de Data. E esse vídeo vai começar um formato um pouco diferente, que eu vou testar aparecer nos vídeos, porque eu sou estudante de medicina e eu não tenho muito tempo para ficar fazendo slide, gravando vídeo, editando vídeo. Então eu vou tentar fazer um vídeo em que eu fique aparecendo. Eu sei que isso não é muito bom para vocês, mas é bom para mim, então eu vou tentar fazer dessa forma. E vou tentar colocar imagens sempre que for necessário para explicar isso, para explicar o assunto, né? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a questão da fisiologia, né? Continuando essas aulas de fisiologia e, melhor dizendo ainda, a fisiologia celular, beleza? No vídeo de hoje, basicamente, nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão do controle genético da célula, que vai envolver a síntese das proteínas, né? Falar um pouquinho bem introdutório, né? Sobre DNA, os genes, os códons, falar sobre o processo de transcrição e tradução para formar as proteínas e as substâncias celulares. Show de bola? Bom, então, sempre lembrando que nossos vídeos são baseados pelo Guyton, né? E ele basicamente introduz esse assunto falando que muitas pessoas conhecem os genes e a sua responsabilidade na hereditariedade, ou seja, passar aquela informação dos pais para o filho. O que o pai tem no DNA dele, nos genes dele, vai ser passado para o filho. Mas poucos, ou pelo menos não muitos, talvez associam diretamente a questão dos genes com a produção celular. Basicamente, tudo que tem de uma célula, substâncias, proteínas, enzimas, que são proteínas, seja lá o que for, vai ser controlado ou sintetizado, ou pelo menos a ideia, né, a informação, né, para isso, vai estar contida no DNA. Então o DNA é uma coisa muito importante que está lá no núcleo, que vai controlar, vai reger todas as informações da célula. Você só é o que é, eu só sou o que eu sou, uma planta só é o que é por causa do seu código genético. O seu código genético é exatamente isso, o conjunto de genes, né? O nosso DNA. Beleza? Bom, e aqui nós já podemos associar um pouquinho daquilo que está aqui na imagem. Basicamente, pessoal, vai acontecer o seguinte: nós vamos ter o nosso DNA. Esse nosso DNA, ele vai sofrer um processo chamado de transcrição, que nós vamos explicar mais à frente nesse vídeo. E nessa transcrição vai ser criado um RNA. Esse RNA, por sua vez, vai sair, né, daquele nosso núcleo, vai até o citoplasma e vai conter as informações para gerar as proteínas celulares. Basicamente, existem dois tipos de proteínas. Existem as proteínas estruturais e existem as enzimas, que basicamente são proteínas que catalisam reação, como por exemplo uma oxidação, que é muito importante, por exemplo, para a geração de energia. Então é uma coisa, como eu estou sempre frisando aqui, muito importante. Essa imagem resume um pouquinho disso aqui. Nós estamos dentro de uma célula e nós temos o núcleo, que vai ter o DNA. Nós vamos ter a transcrição do DNA gerando o RNA. Nós vamos ter a formação desse mRNA, que é o RNA mensageiro, né, que vai aqui, ó, até o citoplasma, vai entrar em contato com esses ribossomos, que nós, lembrando, vamos falar sobre tudo isso mais à frente nesse vídeo, e vai estar ocorrendo aqui o processo de tradução do RNA mensageiro, ou mRNA, para formar essas proteínas. Então nós vamos ter aproximadamente em nossa célula cerca de 30 mil genes. E basicamente esses genes, que é exatamente esse DNA, que vai estar gerando os diferentes tipos de proteína. Na verdade, esses genes podem estar se rearranjando entre si, né, formando aí cerca, na verdade, de 100 mil proteínas diferentes. Bom, e continuando aqui, nessa imagem que provavelmente você já viu muitas vezes, principalmente se você já está no ensino médio, ou melhor dizendo, no ensino superior, porque essa aula de fisiologia baseada para o nível superior, apesar de ser um assunto bem introdutório, né? É uma dupla hélice de DNA, que é como se organiza o nosso código genético, nessa dupla hélice. Ele realmente vai se espiralando. Show de bola? E pelo que é formado o DNA? O DNA já está dizendo nessa siglazinha, é o desoxirribonucleico. Basicamente, nós vamos ter o ácido fosfórico e uma desoxirribose formando basicamente as bases dessa hélice.
Formando as bases da hélice, nós temos esse ácido fosfórico, como podemos ver na imagem, e essa desoxirribose. E também nós vamos ter bases. Nós vamos ter bases purinas e bases pirimidinas, como provavelmente você já viu no seu ensino médio, mas talvez você não lembre, né? Mas enfim, entre as bases purinas nós vamos ter a adenina e a guanina. E dentro das pirimidinas, a timina e a citosina. Então basicamente vai ser o seguinte, pessoal. Vamos ter essa dupla hélice, né, formada pelo ácido fosfórico e a desoxirribose. E vamos ter duas, como eu disse para você, uma dupla hélice, vai estar formando dupla hélice. E como vocês podem ver nessa imagem, elas ficam conectadas. E é exatamente isso que é uma coisa muito importante, formando os nucleotídeos, essas bases diferentes. Nós vamos ter, ligados a esse ácido fosfórico e a desoxirribose, uma dessas bases. Então, uma dessas bases vai estar ligada de um lado, outra dessa base vai estar ligada no outro, e através de pontes de hidrogênio elas vão se conectar, formando essa dupla hélice. Essa ligação, no entanto, não ocorre aleatoriamente não. Na verdade, vai ocorrer a ligação entre as pirinas e as pirimidinas. Ou melhor ainda, mais especificamente, nós vamos ter uma ligação entre a adenina e a timina, e a guanina e a citosina. É uma coisa que, através das forças, né, de ligação, acontece essa ligação. Então nós vamos ter sempre a ligação da adenina com a timina e da guanina com a citosina. Beleza? E formando exatamente esse meio aqui dessa hélice, que elas vão se ligar através de pontes de hidrogênio. Beleza? Bem, pessoal, e com isso nós vamos ter consequentemente 4 nucleotídeos. Por que nós vamos ter 4 nucleotídeos? Simples, né? Porque vai ter um nucleotídeo com a adenina, vai ter um com a citosina, vai ter um com a guanina e vai ter um com a timina. Acho que eu falei tudo certo, né? Eu acho que eu não repeti nenhum e eu não sei. Assim, eu falei 4, não sei se é repetir. Então, nós vamos ter esses nucleotídeos, vão estar se ligando e vão estar se ligando, né, nessa fileira aqui. Basicamente, vai ter uma coisa também muito importante acontecendo aqui. Por quê? Eu falei para vocês no começo desse vídeo que nós vamos ter esse DNA que vai estar no fim gerando as proteínas. Show! E como é que isso vai acontecer? Também é aleatório? Não. Na verdade, a cada trinca desses nucleotídeos, nós vamos estar gerando uma informação. Como? Vai acontecer o seguinte, nós vamos ter essa fileira, né, dessa dupla hélice de DNA que está expresso aqui, tá? Não sei se você está entendendo, mas nós basicamente temos um fosfato, desoxirribose e uma base, nesse caso aqui a citosina e guanina, guanina citosina, guanina citosina, adenina timina. Ou seja, elas estão ligadas aqui por uma ponte de hidrogênio que eu falei para vocês. Isso aqui é só uma outra representação. Bom, então vai acontecer o seguinte. Nesta fileirinha aqui, bonitinha, organizadinha, vai passar uma enzima chamada RNA polimerase. E ela basicamente vai estar desfazendo essa ponte de hidrogênio. Então, se nós temos uma dupla hélice aqui ligada, vai passando a DNA polimerase e ela vai estar desconectando essas pontes de hidrogênio. E vai acontecer o que? Vai ser formado a partir disso o nosso RNA mensageiro, o nosso mRNA. Basicamente, pessoal, vai ser dessa forma aqui muito parecida. Essa trinca aqui vai ser descolada, essa aqui também, RNA vai passando e vai ficar aberto aqui nessas bases. Então vai vir uma base que é congruente a essa, dá para entender? Formando uma linha de RNA. Então se nós descolamos aqui, tiramos esse DNA do outro, vai chegar a RNA polimerase e, por exemplo, vai falar, aqui nós temos uma guanina, nós vamos colocar uma citosina, nós temos outra guanina, vai ter mais uma citosina, nós temos uma citosina, vamos colocar uma guanina. Nós vamos ter uma adenina, vamos colocar uma timina? Não, porque a timina não existe no RNA. No lugar da timina, nós temos a uracila. Então, no lugar aqui dessa timina, junto com essa adenina, vai ser uma adenina do DNA, formando aqui com uma uracila, com a base uracila. Deu para entender? E aí, com isso, pessoal, vai estar sendo formado uma fileirinha
uma fita simples de RNA a partir daquele DNA. É por isso que o DNA é o código-fonte, é a origem dessa mensagem. Então nós tínhamos o DNA, a RNA polimerase passou, desgrudou, digamos assim, esse DNA, vai então formar uma fita simples de RNA de acordo com aquilo que estava lá exposto. Lembra? Se abriu, ficou lá exposto, vai lá RNA, junta lá, vê qual é aquela base e vai formar essa cadeia de RNA de fita simples. Show de bola? Bom, e é basicamente assim que acontece essa transição do conhecimento da célula, digamos assim, do núcleo para o citoplasma. Porque tudo isso que nós estamos falando de DNA, de gene, pessoal, está no núcleo. Mas como você bem sabe, nós temos um monte de coisas fora do núcleo. Nós temos organelas e, como eu falei para vocês, nós temos proteínas estruturais que fazem bastante parte de vários tipos de organelas e membranas dessas organelas. E elas não estão no núcleo, então precisa sair. E quem sai é exatamente esse RNA que foi formado, que é o RNA mensageiro. Olha o nomezinho dele, RNA mensageiro, significa que ele vai levar uma mensagem. Então basicamente o que ele faz é, esse RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai até o citoplasma e vai encontrar os nossos amiguinhos ribossomos e vão estar em busca daquela tradicional síntese proteica, que nós também vamos falar um pouquinho mais sobre elas na continuidade desse vídeo, beleza? Mas antes disso, deixa eu só talvez tornar um pouco mais real essa questão que eu falei para vocês, de que cada trinca do lado do DNA que vai estar por RNA mensageiro vai estar gerando um tipo de aminoácido. Então basicamente é o seguinte, vou até voltar aqui na verdade, nós tínhamos essa sequência de bases, na verdade, adenina, timina, guanina, citosina. Ela vai ser copiada, né, pela RNA polimerase, formando um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, como eu acabei de falar para vocês, vai até lá aos cromossomos e realizar a síntese proteica. As proteínas são aglomerados de substâncias chamadas de aminoácidos, que vocês também já devem ter ouvido falar. Então, o que vai acontecer aqui? A cada trinca desse RNA mensageiro, que nós chamamos de códon, vai estar gerando um aminoácido. Então, deu para entender, cada 3 bases nitrogenadas tem informação para a geração de um aminoácido. E esses aminoácidos vão estar sendo, né, enfileirados, porque nós temos aquela linha de DNA gerando então uma linha de RNA que vai estar gerando a informação então a cada trinca para um aminoácido. Como nós temos nessa imagem aqui. Nós vamos ter, por exemplo, a alanina, que pode ser do GCU, ou seja, guanina, citosina, uracila, lembrando que é uracila porque estamos falando aqui agora do RNA, tá? Desse RNA mensageiro, ou pode ser, por exemplo, pela guanina, citosina, citosina. Ou seja, se estava essa guanina, citosina, citosina enfileirada no DNA, que passou por RNA mensageiro e agora chegou no ribossomo, vai ser formada a alanina. E esses aminoácidos, por sua vez, vão sendo colocados em fileira, e a fileira desses aminoácidos que vão estar formando as proteínas. E aí sim, a partir daí, essas proteínas vão seguir os mais diversos e milhares de caminhos diferentes dentro da célula, dentro de determinada célula. Show de bola? Deu para entender? Eu espero que sim, porque é um assunto, como eu disse para vocês, bem simples, bem fácil de entender, beleza? Bom, também coloquei uma outra coisa aqui, que até marquei aqui, essa questão do código de iniciação e do código de parada. Porque basicamente, nessa sequência que o nosso RNA mensageiro passa pelo ribossomo, vai ter um código de início, que é meio que avisa para o ribossomo, ó, é aqui que começa, tá? É aqui que você começa a fazer essa proteína aqui que eu quero, ó. Que o RNA trouxe, tá? O RNA mensageiro chega lá com aquelas três aqui, A ou G, é o código de início. Então chega lá, opa, começou aqui. E lá no final nós vamos também ter o código de parada, né? O de término, e fala, opa, aqui, teve o início da proteína e teve o final. Acabou a proteína. Show de bola? Então é um controle, né? Porque você pode imaginar como é que ela sabe, como é que tem que parar, ela não sabe, na verdade.
tem esse tipo de código. É tudo muito bem formado, muito inteligente, uma coisa incrível, né? Parece até mentira, mas isso realmente acontece. Bom, e nós também temos, né, pessoal, além desse RNA mensageiro, alguns tipos de outro RNA que eu vou mencionar aqui rapidamente. Um primeiro RNA é o RNA mensageiro precursor, e o nome dele já está meio que dizendo o que ele é. Ele é basicamente um RNA mensageiro imaturo. Ele vai estar lá no núcleo e vai sofrer um processo chamado de splicing. Esse splicing vai ser dirigido por um outro RNA, que é chamado de RNA nuclear pequeno. Esse splicing vai estar removendo um segmento do RNA chamado desse RNA precursor, tá? Chamado de intron. Quando ele remove esse intron através desse splicing, ele vai ser considerado um RNA maduro. Por outro lado, esse precursor do RNA também vai ter uma parte chamada de exon, como se fosse o final dele, basicamente. E basicamente quando acontece esse splicing, remove esse intron, que é feito por esse RNA nuclear pequeno, né? Vai ter o RNA mensageiro, que é o RNA maduro, que vai estar fazendo essas coisas que nós estávamos falando até agora nesse vídeo. Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Então vamos continuar. Porque aqui, pessoal, eu também gostaria de falar para vocês um pouco do RNA transportador, ou tRNA, que é um outro RNA, esse sim muito importante, que provavelmente vocês também já ouviram falar dele lá no seu ensino médio. Basicamente, o RNA transportador, como seu próprio nome está dizendo, vai estar transportando os aminoácidos do citoplasma e levando até o ribossomo. Lembra quando eu falei para vocês que a cada trinca do RNA mensageiro vai estar gerando um aminoácido? Não é que ele gera um aminoácido, ele não cria, não é que a trinca, né, de base nitrogenada do RNA vai estar se transformando, sabe? Vai estar se transformando num aminoácido. Não é isso que acontece. Na verdade, essa trinca vai estar passando a informação para o RNA transportador, que através do gasto de energia vai estar trazendo esse aminoácido até o ribossomo. Esse ribossomo, lembra que é o que está lá sendo ultrapassado pelo RNA mensageiro para formar essa proteína. Então esse RNA transportador vai trazer esse aminoácido específico do citoplasma até o ribossomo, que vai estar formando aquele aminoácido e vai estar colocando naquele local específico. Como é que isso acontece? Isso acontece através de uma coisa chamada de anticódon. Nós tínhamos o códon, que é essa trinca, nós vamos ter o anticódon. Quem vai ter esse anticódon vai ser exatamente esse RNA transportador, o tRNA. Por quê? Porque ele não vai colocar um aminoácido aleatório lá, não. Ele basicamente vai ter lá o anticódon, que vai ser específico para um aminoácido. Então, quando nós tivermos um códon lá naquele RNA que está passando pelo ribossomo para formar aquele aminoácido, basicamente vai ter esse código, essa trinca, que vai estar se ligando ou vai estar reconhecendo esse anticódon, e esse anticódon, por sua vez, ele vai ser específico para aquele aminoácido. Então percebe que tem mais uma vez uma passagem de informação que veio lá do DNA, lembra que legal? Tá vendo como é muito bom o DNA, os genes controlam tudo? Então nós vamos ter esse códon, essa trinca, que vai ter um anticódon no RNA transportador, que vai ser específica para aquele aminoácido. Então, quando nós tivermos esse códon, que vai ter um anticódon que é específico para o aminoácido, é como se esse códon do RNA fosse específico para determinado aminoácido. Então, ele vai se conectar, vai passar pelo ribossomo e vários aminoácidos vão estar se ligando através de ligações peptídicas. Isso também, né, não ocorre aleatoriamente. Ocorre também através, catalisado por uma enzima muito importante que se encontra nos ribossomos. É também a conhecida peptidiltransferase. Então vai estar formando essas ligações peptídicas entre um aminoácido e outro, que vai estar formando essa cadeia de aminoácidos, que não é nada mais nada menos do que uma proteína. Beleza? Bom, além disso, pessoal, nós também temos um aminoácido conhecido como
miRNA ou microRNA, que basicamente vai ser um RNA de regulação. Esse RNA vai ser necessário para meio que dizer, pô, antes de chegar lá no ribossomo, não é RNA mensageiro, você não é necessário nesse momento, você não deve ocorrer agora. Então esse RNA mensageiro, esse microRNA vai lá e impede que ocorra essa síntese proteica a partir desse RNA mensageiro. Então basicamente, né, esse microRNA é um RNA não codificado, porque lembra, percebe que ele não vai virar nada, ele só impede de que as coisas virem. Então ele é um RNA não codificado, que vai estar impedindo que essa transcrição gênica ocorra. Show de bola? Ele inclusive é muito importante porque a sua ausência, a falha do seu trabalho vai estar relacionado a cânceres e algumas cardiopatias. É até simples pensar no câncer, né? Porque se ele impede a síntese proteica, né, em algum grau, se ele tem uma falha, muitas proteínas serão formadas e substâncias. E basicamente o câncer é isso, né? São substâncias anormais formadas, uma célula que não morre, uma célula que resiste à apoptose, que está se proliferando sem parar. Então você meio que consegue associar, né? Espero que sim. Bom, e nós também temos o RNA ribossômico, que é basicamente o RNA que forma, tá, em até 60% o ribossomo. Basicamente o ribossomo é RNA mais proteína. Vai estar formando lá dos nucleolos, que também você já viu, aqui nós já falamos um pouco sobre as organelas citoplasmáticas em aulas passadas. E nós vamos ter esse RNA ribossômico formando os ribossomos. E é nos ribossomos que acontece esse outro processo chamado de tradução. Basicamente, a tradução vai ser esse processo mediado entre o RNA mensageiro e o RNA transportador. Basicamente, o ribossomo ele é meio que um local em que essas duas coisas se unem, né, e esse RNA transportador vai estar trazendo os aminoácidos, enquanto o RNA mensageiro, eu estou repetindo bastante, né, mas é para que vocês consigam fixar, vai trazer a informação, vai ter a peptidiltransferase do ribossomo, formando as ligações peptídicas entre um e outro, e é esse processo que nós chamamos de tradução. É traduzir uma imagem ou uma informação em uma proteína. Consegue pegar? Então nós já falamos lá da transcrição, e agora nós estamos falando da tradução. Eu acho que deu para entender sem muitos problemas, não é verdade? Eu acho que é bem simples. Bom, e nessa imagem aqui, basicamente nós temos exatamente esse ribossomo, né, com esse AUG que nós vimos anteriormente, que é o código de iniciação, lembra? Vai estar gerando esses aminoácidos aqui, né? Como nós podemos observar. Cada trinca aqui, passando do RNA mensageiro, né, pelo ribossomo, vai passar aqui em contato com o RNA de transferência, né, e vai estar se ligando aqui, formando, melhor dizendo, né, pontes de aminoácidos formando essas proteínas. Então a proteína vai ser exatamente isso aqui, ó, proteína de informação. Um aglomerado, uma fileira de aminoácidos diferentes. E como nós também podemos observar aqui, nós vemos poliribossomos. Por quê? Porque, pessoal, aquele mesmo RNA mensageiro pode estar sendo lido, digamos assim, por diferentes ribossomos ao mesmo tempo. Digamos que nós temos poliribossomos, ou seja, muitos ribossomos, e muitos ribossomos um perto do outro. Pensa que o RNA passou por aqui, o código de iniciação passou por aqui e continuou, né, a sequência do RNA, que pode ser muito grande para formar uma proteína. Que proteínas é um aglomerado grande também de aminoácidos, não é verdade? Então, esse código de iniciação vai sair aqui do ribossomo e pode encontrar um outro ribossomo. Então, vai estar acontecendo também a síntese da mesma proteína, né, com o mesmo RNA mensageiro, ao mesmo tempo, só que em outro ribossomo. Deu para entender? É isso que nós chamamos de poliribossomos. Uma outra coisa que também já falamos do retículo endoplasmático rugoso, né, ou granular. Por quê? Em cima dele tinha muitos ribossomos. E por que isso acontece?
Acontece basicamente, pessoal, porque muitas dessas proteínas que são formadas lá pelos nossos ribossomos têm receptores especificamente neste retículo endoplasmático, que daí do retículo endoplasmático, lembra que ele vai ser mandado aí para um outro local. Então, é por isso que tem muito ribossomo em retículo endoplasmático. A proteína vai ser formada em cima do retículo e ela automaticamente já entra no retículo endoplasmático, porque na membrana desse retículo vai ter muitos receptores. Então é um caminho meio que direto para facilitar esse transporte, percebe? Passou do ribossomo e já vai diretamente, né, a formação da proteína diretamente tem os receptores no retículo endoplasmático, já entram no retículo endoplasmático, podem ser empacotadas e enviadas para inúmeros locais em nossa célula e fora da célula também, como vimos nas aulas passadas falando sobre as organelas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse modelo em que eu fico aqui apresentando para vocês, que é uma coisa nova para mim. Confesso que eu não estou muito bem à vontade, é uma forma diferente, porque eu tenho que olhar no notebook algumas imagens, acompanhar às vezes alguma coisa ou outra nos slides, ajuda bastante. Mas, como eu disse, isso vai me ajudar bastante no tempo também, porque eu não tenho muito tempo. E é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse modelo. Se você chegou até aqui, até o final, já assistiu algum outro vídeo meu e puder me dar um feedback, se gostou assim, se não gostou, se prefere de outro jeito, se prefere desse, dá um like, porque me informa, né, porque eu posso talvez continuar assim ou voltar para como eu estava fazendo anteriormente. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. E obrigado por chegar até o final. Não esquece, tá, de deixar um like aqui embaixo, que é uma coisa muito importante pra gente. Assim como também inscrever-se no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos, caso você ainda não seja inscrito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui.